E aí, clã, eu sou o Renato, voltando aqui com Berserk, dessa vez é episódio 39. O chroma aqui tá muito zoado, eu preciso melhorar meu setup de alguma forma, mas não tem problema, porque a hora que eu deixar pequeno, ó, ele nem aparece, então tá de boa. Clã, ó, lembrando, muito obrigado a todo mundo que é membro aqui no meu canal, porque ajuda a manter meu projeto. Então, ó, considera se tornar membro aí, é baratinho. Acho que tá R$ 7,99, se eu não me engano. Clica aí, vai lá ver se vale a pena pra você. Você recebe conteúdo antecipado e tal. E não vou enrolar porque eu tô ansioso. Ainda tem um monte de coisa pra gravar hoje. Então, Guts versus Slan, é assim que fala? Então, claro, mais uma vez, se você quiser ajudar aqui meu pequeno setupzinho a melhorar, né? Para os vídeos ficarem melhores também, se torne membro. Ou só compartilhe esse vídeo aqui pra ele pegar mais visualização, beleza? Então, bora. Que o episódio é grande também. Vocês viram o último episódio inteiro? Tá meio 360p isso aqui, não tá? Tá, ó. Guts e Sérpico se colocavam frente aos monstros. Por O Kelp nessa dispara parte. mais 2 tiros de água mirando o Sérpico, que é protegido pelos espíritos do vento. Então, ele revida com o balançar da espada de vento. Mas assim como as rajadas de água foi bloqueada pelo vento, seu ataque foi bloqueado pela água da chuva. Mas ainda assim, Sérpico acredita que pode vencer. Deixe esse lagarto verde comigo. Eu cuido dele, como quiser. Enquanto Sérpico caminha na direção do Kelp, Guts arrasta sua espada na direção do ogro. Ambos disparam juntos uma investida com a dragão. Cara, finalmente, né, de novo o Guts não tá sozinho, né? Pra lutar assim, porque, pelo amor de Deus, tá difícil o bagulho. Slayer, Guts estraçalha a coluna de madeira do bicho. E em seguida decide usar o teto de uma casa como arma. Mas Guts atravessa as telhas, se apoia no joelho do monstro e o corta na região do pescoço, arrancando uma de suas presas no processo. O monstro cai e os trolls vão até ele para comer sua carne. Mas o ogro ainda estava vivo. Ele agarra um dos trolls e o joga em Guts, que desvia facilmente. Vixe, o troll acabou sendo lançado para dentro da barreira. Então, foi dissolvido. E Esse episódio aqui de novo tá com a sonoplastia muito alta, né? Mais alta que a voz. Então, ó, se o áudio ficar meio ruim, a culpa não é minha, eu juro. ela apressa Silky, que continua lançando o feitiço. Em uma espécie de mundo astral que copia esse mundo, ela percebe algumas colunas um pouco mais distantes da igreja. Stonehenge. Com seu espírito, ela vai até lá. Antes da igreja, havia um santuário mágico nesta coluna. Onedu, eu vejo agora. Neste lugar ainda reside o espírito dela. Silky então aponta seu cajado para aquele intenso brilho rodeado de espíritos. Enquanto isso, o Kelp continuava a disparar as rajadas de água, sem parar. Sérpico corria para se esquivar, mas uma das rajadas o atinge no ombro e ele cai. O monstro então estica sua língua e agarra a perna do nobre, que como resposta, dispara uma rajada de vento e parte a língua da criatura. Ele dispara uma segunda... Mano, mas os bichos são muito burros também, né? O bicho tem um linguão do caralho e ele vai esticar. Ó, nessa cena que ele parece o Jabba. O Jabba não, ó, o... Ah, esqueci o nome dele. Cara, esqueci o nome dele, vou colocar na tela. Da rajada, mirando a garganta do monstro, mas esse segundo ataque não atravessa a parede de água. O Kelp vira seu olhar para baixo, para os pés de Sérpico. A água no chão começa a subir por seu corpo, até que chega à sua boca e nariz. Farnese grita pelo nome de Sérpico, que se debatia. Ele não conseguia respirar, mas logo mantém a compostura. Abre os olhos e, com a ajuda dos espíritos do vento, expulsa a prisão de água. Entendi. Bloquear o vento com as gotas da chuva não é sua única arma. Quase morri afogado. Mas agora eu sei que o poder do vento pode fazer bem mais do que soprar uma simples brisa. Sérpico balança sua espada, mas dessa vez não para disparar um ataque cortante. Fazendo o vento girar, ele abre um espaço sem água ao redor do Kelp. Sérpico se aproxima e, usando sua rapieira, perfura o monstro, atravessando da submandíbula até o olho esquerdo. Mas o Kelp afasta o nobre com um jato de água, o jogando contra os trolls. Uma das clavas de um dos monstros acaba furando Sérpico. Ele estava com problemas, pois o Kelp estava para atacar novamente. Guts tentava ir ao resgate, mas o ogro não o dava sossego. O Kelp ataca, mas quando os disparos de água estavam para acertar Sérpico, ele se dissipa. Mas isso não foi obra dos espíritos do vento. A água ao redor do Kelp começa a se espalhar. Para sua agonia, as gotas se juntavam, formando colunas de água, e começavam a afogar os trolls. E isso era obra de Silky, que havia invocado o espírito da água.
Eu sou parente da água, o espírito do rio que corre por essas terras. Estou honrada de obedecer a seus antepassados. Eu purificarei e levarei embora os espíritos malignos que se encontram nessas terras. Em nome da Senhorita das Águas Profundas, eu ordeno-te, onde? Para preencher esta terra e levar embora essas almas más para a escuridão do vilarejo da morte. Água. Eu sou a água que flui e se amontoa nesse rio do vale. A própria água. Reúnam-se, ó meus parentes. Reúnam-se, enfureçam-se e fluam. O local começa a tremer. Parecia um terremoto. Isidro vai ver o que era e percebe que o rio estava transbordando e indo na direção do vilarejo. O mar chegou vai matar todo mundo e começou a lavar toda a vila. Guts foi pra junto dos outros e ficou protegido na porta da igreja, enquanto os monstros eram levados embora pela correnteza. Guts pula na água, vai até o ogro e o decepa a cabeça. Depois... Ô Guts, você não vai roubar minha kill não, parça. Se segura em algumas madeiras fincadas no chão. Em seguida, o Kelp também tem sua cabeça raspada, pois Sérpico fez o mesmo que Guts. Isidro olha para a situação e lacrimeja, pois ele não fez nada. Então, vai fazer o quê, moleque? Toda gloriosa e poderosa, controlando o mar. Guts e os aldeões estavam desacreditados. A bruxa havia realmente feito. Ela havia realmente salvado a vila em Nook. Enquanto todos comemoravam, seus trouxas. Bug percebe Isidro com um olhar baixo, decepcionado. E Varela tenta despertar Silk, dizendo que já bastava, mas havia um problema. A conexão com o espírito da água foi tão forte que a garota não conseguia sair do transe. Farnese tenta despertá-la, mas Ivarela diz que não sabe o que acontece se tirá-la do transe à força. Existe a possibilidade de sua alma não conseguir voltar ao corpo. Farnese pergunta o que pode fazer. E Varela começa a pensar... Meu Deus, velho, que quadro é esse, cara? Ô, juro. Que quadro é esse, meus amigos? O que aconteceu com a nossa casca, mano? Tá que nem o Alanzoca aqui, velho. Então percebe o cajado da bruxa. Vamos fazer um ritual usando o cajado. Vamos focar a consciência dela nesse mundo. A Flora me disse, o ritmo é 7, 7, 7, 3 vezes. Enquanto isso, Silk seguia presa no mundo astral, como se estivesse hipnotizada. Tem que chamar o Eng. O voo, a ventania, batedeira, emoções crescendo com violência, raiva, prazer. É insignificante na linguagem humana. Isso é irritante. Violência, poder, agitações violentas. Nós, nosso, meu, nós, eu, somos. Cachoeira, corrente, água, rio. As batidas ritmadas do cajado chegam à sua alma. Ela vê o fio que a conecta ao seu corpo mulher. E ouve as palavras de Flora. Ouça, Silk. Tornar-se um com os espíritos é muito importante, mas você não deve ser completamente envolvida com isso. Por isso, usuários de magia fazem barulhos usando seus cajados, para mantê-los conhecidos. Não se esqueça, o caminho da magia nunca é se tornar um com o poder. Para mantê-los o quê? Não se de magia fazem barulhos usando seus cajados, para mantê-los conhecidos. Faz sentido isso? Eu entendi o que ele quis dizer, mas achei que não fez sentido essa oração aí. Não se esqueça, o caminho da magia nunca é se tornar um com o poder. O caminho da magia é... No mundo físico, Farnese dava um passo para trás e acaba esbarrando em Casca, que estava bem na borda do teto. Ela começa a cair. Farnese a segura, mas acaba caindo junto. Guts tenta se aproximar e segurar a mão de Farnese, mas não a alcança. Silk finalmente recobra o controle do corpo. Casca e Farnese se seguram em uma tora de madeira para não se afogarem, mas ainda assim são levadas pela correnteza. Mais tarde, a inundação havia deixado em nó. Puta que pariu, perderam as minas. Finalmente havia acabado. Guts vai até Silk e Isidro, que estavam na ponte da vila. Sérpico, ferido, chega ao local em seguida. As moças já se encontraram. E Varela o diz que Silk estava procurando por suas presenças. A garota se culpava pelo ocorrido. Guts então a toca no ombro. Para com isso. Se estiver tão tensa, não vai conseguir fazer nada. Aí, Você Guts. fez um ótimo trabalho. Sinceramente, estou surpreso. Você salvou este vilarejo, mesmo sendo tão pequena.
Nenhum de nós a culpa. Então relaxa, pois estou contando contigo, jovem bruxa. Ele Cara, esse lado do Guts estava sumido há muito tempo, né? Que é um lado líder mesmo, né? Que ele tinha em algum momento lá no Bando do Falcão e que estava sumido e é interessante ver de volta, né? Ainda mais que parece que esse grupo aí vai se manter por bastante tempo, né? diz, bagunçando o chapéu da garota, o que claramente a acalma. E isso fez efeito, pois logo em sequência, ela sente a presença das garotas. Elas estavam vivas, mas havia um problema. Estavam desacordadas, e através da pira de madeira, estavam sendo levadas para algum lugar pelos Trolls. Meu Deus do céu. Antes de partirem, Silk era ovacionada pelos aldeões, que a chamavam de a grande bruxa da floresta. a Some logo daí, salvadora pelo amor de Deus. Perguntada por uma criança como consegue fazer coisas tão incríveis, Silk responde que apenas pegou emprestado o poder dos anjos e espíritos. Ela diz que aqueles que realmente salvaram a vila foram os 4 anjos que protegem os pontos cardeais. Ela também diz que o espírito que estava no local, antes do templo ser destruído, era um espírito do rio, chamado Lady de Benedek. A história de Silk faz um velho lembrar de algo que seu avô costumava Filha da mãe, as minas estão sendo arrastadas lá, o que você está falando aí? Sai daí, velho, caralho. lhe dizer. Há muito tempo existia um templo no topo dessa montanha que guardava o espírito do rio, ele diz. Então refaz Silk fala o que o bagulho. espírito ficou violento, pois fora esquecido por tanto tempo. Por isso, a inundação foi tão exagerada. Ela se desculpa, pois no fundo, sabia que isso era mentira. Foi a sua própria raiva para com os moradores que fez aquilo acontecer. Depois, Olha, ela pede a permissão jogou a do culpa no padre para espírito, que hein? seja construído um pequeno chafariz no canto oeste desse local, para louvar o espírito do rio. O padre, já tendo presenciado a glória e o poder dos espíritos com seus próprios olhos, responde: permitirei. A tolerância também é o caminho de Deus. As pessoas ficam alegres Tem uma galera que tem que ouvir isso aí também, né? e algumas mulheres até dizem que agora querem se tornar bruxas. Enquanto isso, Bruxa! Isidro estava isolado em um Filha da- canto. Morgan vai até ele e pergunta o que o garoto tem. Vai Caralho, cuidar dos seus zero problemas, senso de Jack. urgência, né? Aliás, você já pode ficar andando por aí? Sim, já tô me sentindo bem melhor. Obrigado. Eu é quem devo agradecer. Agradecimento do herói que salvou a vila? Por quê? Salvador, uma ova. Eu não fiz nada. Nada. Só fiquei correndo por aí, matando tempo. Morgan mostra algo que queria dar de presente para o garoto. Uma espada que seu pai havia ganhado em uma aposta com um marinheiro. A espada mais parecia um facão, mas o tamanho era uma boa característica. Oh. Afinal, sendo pequena, é mais fácil para Isidro manejar. Não se importa? Era do seu pai. Não tem problema. Tava no sótão pegando poeira. É um presente de despedida de um idoso para uma criança com um futuro brilhante. Essa é lembrei de boa uma mesmo. coisa. A razão pela qual eu me perdi na floresta aquele dia. Eu estava fugindo do vilarejo, da minha mãe doente, de todas as coisas pesadas e problemáticas. Qual será que é a história do Isidro? Eu só estava fugindo. Um sonho pode ser uma coisa engraçada. Pode parecer um desafio corajoso, mas também pode ser uma fuga covarde. Se naqueles tempos eu não encontrasse aquela bruxa, não imagino o que teria acontecido comigo. Qual o seu sonho, filho? Isidro abre um sorriso. Lá vem você com esses papos de velho. Escuta só. O que eu tenho é uma ambição. É algo completamente diferente desses sonhos infantis. Vou te provar que meu negócio é sério. Bem, é isso. Já vou indo. Vou cuidar bem desse camarada. Isidro então se vai. Depois ele chega até a estalagem onde os outros estavam. Puck e Varela cuidavam dos ferimentos de Sérpico. Ele não corria perigo de vida. Ah, mas porra, não vai o se Sérpico tá levantar parecendo tão eu. cedo. Cabisbaixo, ele pede pro grupo ir logo. E não esperá-lo se recuperar. Estou deixando a senhorita Farnese em suas mãos. Guts então se vira, chamando o grupo para ir logo. Isidro não se mexia. Afinal, agora ele se considera um inútil. Ei, vamos logo. Quer ser deixado para trás? Guts o diz. Seguindo a trilha dos Trolls, o grupo chega a um bosque sinistro. Por que não aceitamos a ajuda deles? Disseram que algumas mulheres e crianças foram levadas pro covil dos Trolls. Isidro pergunta,
mas Silk diz que eles só iriam atrapalhar. Puck diz que deveria ter pegado a capa do Picolino emprestada. Silk esclarece que não é possível, pois uma vez que o dono do equipamento está estabelecido, os espíritos não darão seus poderes para outro facilmente. Mas eu sou o dono do vento. Ei, e a telepatia? Não deu em nada? Silk diz que não. Ela tenta chamá-las, mas parecem estar inconscientes. Mas não se preocupe, não sinto a energia delas sendo arrancadas. E elas ainda estão vestindo as armaduras prateadas. É impossível que os Trolls a encostem diretamente. Ela completa. O caminho ficava cada vez mais estreito. De repente... Caralho, finalmente era isso que elas precisavam, mano, essas armaduras aí. Eu não tava aguentando mais. Eles se deparam com uma criatura tão bizarra quanto engraçada. Era uma cabeça com um grande nariz, orelhas pontudas e 2 pernas. Quando Silk estava para lançar algum feitiço, o monstrinho sai correndo. Silk diz que a situação estava bem como ela temia. Tem um bichinho assim... Não é assim, tá? Mas me lembrou. Em Nárnia. Nos filmes não chega a aparecer, se eu não me engano, porque não adaptaram o livro que elas aparecem lá. Eles estavam em uma parte do reino espiritual, uma parte cheia de armadilhas. Este é o domínio negro da parte dos espíritos, Glyphal. O local estava infestado de criaturas grotescas. Como é que é? Silk continua. A vasta extensão do mundo astral compreende várias regiões, cada uma com suas características atmosferas. Corpos etéreos tendem a gravitar em direções de odds da mesma natureza. Odds quentes seriam atraídos para o calor. Por outro lado, esse lugar, a escuridão onde os corações mergulhados em trevas se congregam, isso é Glyphal. Normalmente, isso não poderia acontecer nos mundos astral e físico, tão distintamente sobrepostos um ao outro. Trolls e ogros, elfos e criaturas espirituais. As formas de vida etéreas estão sendo percebidas pelos humanos quase como se tivessem corpos físicos. Eles eram, originalmente, habitantes de nosso mundo mental, em sonhos noturnos e fantasias. Se eles passarem a existir no mundo físico, Silk dizia, sem completar. Enquanto Ivarella e Puck usavam a cabeça viva de Cavalinho, Isidro pergunta o que aconteceria se essas coisas existissem na realidade. Ela não tem certeza, mas sabe que o mundo passaria por uma modificação. E ela acha que essa mudança já tenha começado desde a aparição de um certo homem. Isso daí, ó, The Witcher. Quem conhece The Witcher aí? Rola o... Ah, esqueci o nome que eles dão lá. Os mundos se colidem, né? E aí começa a ter tudo no mesmo mundo lá. É mais ou menos assim que funciona. Eles continuam o caminho, até que chegam ao buraco que os levaria direto para o covil dos Trolls. Silk tenta se comunicar novamente com as garotas. Nesse momento, Farnese acordava e se deparava com Casca ao seu lado. Ela a balança para acordá-la. É quando ouve Silk a chamar em sua mente. É melhor deixar Farnese dormindo a Casca, pergunta à viu? bruxa que lugar é esse. De repente, elas percebem um olho bizarro saindo do chão molhado. Vigiar na Farnese e água. Casca arregalam seus olhos e ficam paralisadas por um segundo. Elas olham mais atentamente ao redor do local. Estavam cercadas. Haviam monstros e cadáveres de mulheres para todos os lados. Silk diz para Farnese se acalmar, pois enquanto estiverem usando as armaduras, não serão tocadas. Farnese percebe o tronco mais acima e tenta subir nele junto de Casca. O monstro do olho sinistro se revela. Seu olho era conectado a um tentáculo que por sua vez era conectado ao seu queixo. Assustada, Farnese balança sua adaga na direção da criatura, que se afasta assustada. Farnese respira de alívio e abraça Casca. Ela logo escuta um barulho. Olha para o lado de onde o barulho vinha e percebe um monte de Trolls violando várias mulheres. Eles o faziam até matá-las. Quando uma morria, a jogava para dar de comer aos outros monstros. Silk diz para manter a calma, não deixarem os Trolls as perceberem. Então, uma outra mulher consegue se afastar do local da violação. Ela se arrasta até Farnese e Casca, suplicando por ajuda. Mas de repente ela sente uma dor insuportável no útero. Começa a se debater, até que é rasgada de dentro para fora. Uma criatura grotesca saía de seu corpo. Várias cabeças, bracinhos minúsculos saindo de todos os cantos, até das bocas. Farnese não se contém e começa a gritar de desespero, o que alerta os Trolls, que correm na sua direção.
Silk diz que precisam se apressar. No caminho, o grupo vê alguns trolls, mas Silk manipula seu Zod para que virem suas atenções para outro lado. Buck pergunta como ela consegue fazer isso. Ela responde que manipular o Odd é parte das técnicas de magia. É algo que qualquer mago sabe fazer. Que prático. Você deveria aprender com ela, Drup. Buck diz para Isidro. Enquanto alguns trolls continuavam... Será que ele vai virar um raptadas da paladino? vila, as estriparem com os dentes, as empilharem os ossos e usarem os crânios como colares, outros se aproximavam de Farnese e Casca. Farnese, sem sequer olhar, balança sua adaga pra frente e corta os dedos de um dos monstros. O calor do corpo dela, escondido atrás de mim, não me permite fraquejar. É a primeira vez que me levanto para proteger um ser mais fraco que eu. Os seus olhos inocentes que nada sabem não deixam que eu me contente com a impotência. Será este um castigo? Farnese dizia consigo mesma, enquanto balançava a adaga sem parar. Um dos trolls então a desarma com uma foice e depois dispara uma fincada direta. Mas antes de atravessá-la, o monstro é atingido por virotes na cara. Guts havia chegado. Desculpa a demora. Guts começa a disparar uma rajada de virotes nos monstros até descarregar. Enquanto recarrega, ele pergunta se as garotas estão inteiras. Farnese, chorando de alívio, diz que sim. Ela pergunta sobre Sérpico e Guts esclarece. Ele não veio porque tá ferido. Não é nada grave. Prometi que te levaria de volta sã e salva. Silk diz para as mulheres que vieram salvá-las. Elas e o grupo vão pegar as crianças raptadas e começam a correr. Mas trolls não paravam de surgir. Parecia um ninho de formigas. Guts diz pro grupo ir, pois ele vai cuidar desses trolls. Mano, Silk o cara tá acha muito isso uma puto. completa loucura. Guts diz pra Farnese que ela tem ajudado muito. E se diz grato. Ela baixa a cabeça e chora de emoção. O grupo então começa a se retirar, o que aborrece Silk. No fim todos fazem o que ele manda. Ela perdeu a Guts joga um faca. saco de bombas pra Isidro. Acende o pavio dessa bolinha, conta até 3 e joga no inimigo. Ela explode. Abra o caminho e proteja as mulheres. Mas eu... Vai logo. A gente não tem tempo pra papo furado. Num campo de batalha, qualquer um com uma arma na mão é um guerreiro. Até mesmo o moleque. Tô deixando em suas mãos porque sei que posso contar com você. Me mostre que consegue. Isidro solta um sorriso e se manda, enquanto grita. Vou te mostrar, na moleza e com perfeição. Seu adulto de uma figa. Vê se você também não bate as botas. Ok. Mãos à obra. Os trolls avançam e Guts os para com uma enxurrada de venenos. De onde brotou tudo isso? Vocês são baratas ou o quê? Tá. Já que é assim, vou ter que matar mais 100. De novo. Só pra não perder o hábito. Guts então saca a Dragon Slayer e a ergue para o alto. Tão com fome? Então venham. Metade de vocês vai virar ração agora. Enquanto isso, o restante do grupo fugia enquanto alguns trolls os seguia. Isidro queima o pavio da bomba na adaga de salamandra, conta até 3 e lança, se livrando dos monstros no caminho. Tá esperando o quê? A guia tem que ir na frente, né? Ele diz pra Silk. Eles continuam correndo. E o garoto estava mais motivado do que nunca para cumprir sua missão. Na correria, Casca tropeça e só não caiu porque Farnese a segurou. De repente, elas percebem ao lado uma criatura que parece uma aranha gigante com um grande olho no centro. No susto, Farnese acerta o olho do monstro com sua adaga. Ah, ela pegou a adaga. Feito isso, elas voltam a correr. Talvez essa seja minha punição, mas... será mesmo? Farnese se perguntava. Eu só não desmaiei naquela hora graças à presença de Casca. Uma existência mais fraca do que eu me sustentou. Isso parece... salvação? São os fracos que eu tanto ultrajei, que agora me salvam de meus pecados. Enquanto isso, Guts dilacerava os trolls, que não paravam de brotar. Vai, Fazia Guts, tempo que eu pode não ir. sentia essa sensação de manejar a espada sem me prender a nada, sem ter de me preocupar em proteger alguém debaixo de minhas asas, de poder liberar a ferocidade que há dentro de mim. Muito bom, Durante né? a fuga, Silk pede pra pararem, pois ela sentia 13 trolls à frente e 7 atrás. Estavam encurralados. Ela diz que fica com os da frente e Isidro com os de trás. Mas de repente, ela sente algo vindo em uma velocidade absurda. Esse algo estraçalha os 13 trolls na parte da frente, passa rapidamente pelo grupo, como se fosse um vulto. E seguindo o caminho, destrói os 7 de trás também. Que diabo foi isso? Isidro se pergunta. Ah, é? Buck parece conhecer aquela sombra. Deve ser a tal das lã, né?
Guts havia terminado. Havia transformado aquela caverna em um mar de sangue e tripas. Ele estava ofegante. Mano, o mais doido é que o Guts ficou pra trás. Entre outros motivos possíveis, porque ele queria brigar, tá ligado? Como ele mesmo verbalizou aí, ele tava cansado de lutar se segurando e ele queria botar pra fora a raiva dele. Doideira, mano. Pedaço de madeira que foi fincado em seu braço. Daquele mar de sangue, algo parecia emergir. O estigma começa a sangrar intensamente. O Behelit que Guts carrega começa a se contorcer e fazer barulho. Guts tem uma sensação terrivelmente familiar. Uma atmosfera sufocante. Silk e os outros estavam quase saindo da caverna, quando Casca, assim como Guts, sente uma será que foi o Cavaleiro Caveira que passou? andor acima do normal no estigma. Silk tenta com seus poderes averiguar o que estava acontecendo mais no fundo e sente como se tivesse caído em um abismo. Tomada por desespero, ela grita e se pergunta o que foi essa sensação. Ela tenta se comunicar com Guts. O que está acontecendo? Me responda, Guts. Ela dizia, mas o espadachim não respondia. Ele estava paralisado. Das vísceras e sangue dos Trolls, alguém tomava forma. É a mina lá, né, dos apóstolos, Islam, uma membra que forma a mão de Deus. Me encarno depois de tanto tempo e vou parar justo nas vísceras desses Trolls. Pior corpo etéreo que este eu não podia arranjar. Ela dizia, primeiro, Guts ficou paralisado. E depois, foi tomado pelo ódio. Ele avançou contra Islam na tentativa de parti-la em dois. Mas ela o parou com suas asas e o jogou de cara no mar de sangue. Quando ele levantou, ela o abraçou e disse: saudades de você, meu querido. Estava louca pra te ver. Na verdade, eu nunca deixei de te sentir. Aqui na caverna, lá na torre, nas incontáveis noites passadas em claro. O troll aqui, ó, só. Ih, caralho, que isso? Sentia seus gritos de lamento. E uma vez que o caminho se abriu, eu sabia que você viria até Cliffhoff, minha morada. Cliffhoff. Venha, me faça sentir mais a tua ira, a tua dor. Libere tudo. Silk sentia as emoções de Guts. Parecia que seu coração ia explodir. Ela não via outra alternativa. Então decide fazer um feitiço para bloquear a entrada da caverna. Isidro diz que precisam esperar o Guts sair primeiro, mas Silk fala que não tem mais tempo. Ela sente Trolls vindo na direção do grupo. Se a caverna não for fechada, eles voltarão a atacar a vila e as redondezas. Guts ouviu o que eu disse. Vamos torcer para ele sair de lá antes do feitiço surtir efeito. Ela completa. Com suas asas, Islam ergue Guts. O retira a parte de cima da armadura e o sobretudo, enquanto faz um grande corte em seu tronco. Ela o diz para lutar e penetrá-la, enquanto se esfrega na Dragon Slayer e abraça o homem e o lambe. Ou será que é muito para um humano como você? Ela provoca. Ao olhar o Behelit que ele guardava, ela sugere: por que você também não faz uma oferenda, como ele fez? De repente, algo acerta uma de suas asas. Alguém havia chegado. O Cavaleiro Caveira. Aê, porra! Não venha segurar Nosso herói! um namoro entre um homem e uma mulher. Ou prefere se juntar a nós, meu rei? Ela questiona. Devassa feita de entranhas. Dessa vez só você Devassa feita de entranhas. foi invocada. Invocada? Eu vim porque quis. Queria rever o meu querido. Você entende o que está acontecendo? São essas as consequências do surgimento do quinto elemento. Os mundos acabam se sobrepondo. Aliás, não sei nada dos outros quatro. Cada um está enfurnado em sua sefira favorita, pairando por aí, sem sequer assumirem uma forma concreta. Então, não há mais o que conversarmos. Retruca o cavaleiro, sacando sua espada, ao que a demônia provoca. Pra que a pressa? Não sabe que toda mulher gosta de preliminares?
Este lugar é meu próprio ventre. Então dancem loucamente meus embriões das trevas. Ao redor do cavaleiro levantam vários ogros. Caraca. Enquanto Silk conjurava o feitiço, entra novamente em transe. E cabia somente a Isidro parar os trolls que já haviam chegado. O espírito de Silk se sentia pesado, como se estivesse afundando num pântano sem fundo. Ela lembra das orientações de Flora. Na chuva, o espírito das águas. Em solo, o espírito da terra. A forma mais eficiente de evocar uma força é sempre seguindo os princípios do universo. Mas isso, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Pois se a força da natureza for muito acima do que o mago pode controlar, ele pode acabar sendo engolido pela própria força. E cuidado! Dentre todos os espíritos, o mais perigoso é o das trevas. Jamais se esqueça, quando você espiar a escuridão, ela também estará espiando você. O Cthulhu. O Cavaleiro Caveira seguia enfrentando os ogros, os fatiando, mas eles não paravam de vir. Trolls também brotavam daquele mar de morte. Islam diz que este é o útero das trevas, a margem do mundo dos mortos, onde as almas amaldiçoadas tomam forma etérea. Logo, seus filhos brotarão sem parar, como se fossem larvas recém-nascidas. De repente, Guts aponta seu braço de ferro para a barriga de Islam e dispara um tiro de canhão, o que faz a demônia sorrir. Isidro seguia afastando os trolls com as bombas, até que só lhe restava uma. Um troll maior, vestido com uma armadura e armado com uma besta, aparece. Isidro estava para lhe jogar a última bomba, mas o grande troll usa outro como escudo. Então, Isidro hesita. E agora? Vai ser difícil. Ué, a bomba explode do mesmo jeito, joga por baixo das pernas dele. Silk, olha pra adaga. Lembra do momento em que Morgan o salvou? Tá, eu sei, mas... O troll apontava a besta para o garoto, que percebe que não havia tempo para hesitar. Ele corre ao mesmo tempo em que acende o pavio da bomba, joga no monstro e usa um outro de escudo. Após a explosão, o troll dispara uma flecha. Isidro gira no chão para desviar. O monstro ataca com o machado, mas o garoto levanta mais rápido e o machado acerta apenas o chão. Isidro então contra-ataca, fazendo um corte nas costelas do monstro com a espada que ganhou de Morgan. Depois gira e finaliza o troll com a adaga de Salamandra, o queimando. Enquanto isso, Islam também sentiu o fogo lhe queimando, junto à sensação do corpo sendo rasgado. Mas ainda era pouco. Ela queria mais, muito mais. Nesse momento, o Caveira diz pra Guts: Não se intimide. Com essa tua espada, você pode. Essa navalha forjada pelo tormento de centenas e milhares de almas penadas. É capaz. Rasgue-a. Guts então atravessa o estômago de Islam com sua espada. Ela começa a se contorcer de prazer. Tesão, ela dizia, meu ventre rasgando, vida e morte se amaranhando em meu útero. Ela beija Guts na boca e credo, mano. Carada. E então se desfaz em vísceras. De algum lugar, a voz de Islam ecoava. Nos veremos de novo, enquanto dava risadas. O local começa a tremer e os monstros derreterem. Resultado da invocação de Silk. Sou o senhor das raízes putrefadas, dono de todas as árvores mortas e lodo desta floresta. Pelo pacto que firmei com essa pequena humana, transformarei esses trolls que rastejam pelo meu corpo em berço para as larvas da imundice. Apodreçam! Os trolls começam a se dissolver e o local tremia ainda mais. Quando Silk retoma o controle, tenta se comunicar com Guts, o dizendo para sair do local agora. Lamento, garota, mas estou ocupado agora. Droga! O que está acontecendo aqui? É a consequência da aparição forçada dela. Toda a vida e morte existente nesta área entraram em ebulição. E o lugar se transformou em caos. Se não for feita alguma coisa, esta onda vai extravasar a caverna e engolir todo o espaço em volta. É, mas antes disso vai engolir a gente. E a entrada já tá bloqueada. Talvez seja uma boa ideia experimentar aquilo. Apesar de que eu pretendia usar aquilo para enviar aquele 5 ao olho do turbilhão. O Caveira enfia sua espada dentro da garganta e quando a retira, ela está completamente modificada, cheia de olhos, narizes e bocas.
Guts vê semelhança daquilo com os Berrelites. Ah, Esta os é uma berrelites que navalha ele que come. forjei dentro de mim, feita com os berreletes que tomei dos outros apóstolos. Esta é a espada do chamamento. Ele então faz um corte no solo, o que abre uma espécie de portal. Tudo começa a ser sugado. O Caveira coloca Guts no seu cavalo e eles cavalgam a máxima velocidade. Ao olhar para trás, Guts vê o portal girando e sugando tudo. Silk não conseguia mais segurar. A caverna iria se destruir. Mas de repente, Guts aparece ali, junto ao Caveira. Afinal, o que você fez? Abri uma fenda no espaço para sairmos daquela dimensão. É a força desta espada. Lá vem você de novo com esse papo estranho. A propósito, o que você fazia lá? Quando Guts percebe, o Caveira já havia desaparecido nas sombras. De novo fico te devendo uma. Silk se perguntava quem era aquele cavaleiro. De repente, todas as trevas de Cliffoth desaparecem. Isidro fica impressionado com o poder de Silk. O que Caralho, sem limpou o lugar pois não mesmo. foi ela quem fez isso. Depois, todos voltam a Enoch. Sérpico aliviado se emociona ao ver Farnese bem. Guts olhava para o grupo e lembrava dos que se foram. Companheiros, Aí, que triste. nunca mais. É o que eu pensava, mas... Esse aqui foi intenso demais, hein, clã? Caralho. Nossa, meu chroma tá todo lascado. Clã, é isso. Muito obrigado quem assistiu até agora. Teve a aparição de um dos dedos ali, né? Esses bichos asquerosos. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Vou já tentar gravar mais um aqui. Pra já ter mais vídeo pra postar pra vocês. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que é membro aqui. Quem quiser me dar uma força pra ajudar a arrumar esse setup aqui, eu aceito, viu? Então é nóis. Um beijo, um abraço e falou.